Muito bem, pessoal, vamos continuar aqui, né? Nós estávamos falando sobre os climas, né, a classificação climática do mundo. E na apostila de vocês, aí na página 176, né, vem falando sobre o clima de monções. Né? Vocês lembram, a gente já estudou sobre isso, sobre o clima de monções. O que é o clima de monções? Ele é influenciado pelos ventos que vêm do Oceano Índico em direção ao Sudeste Asiático, tá? Ah, e ele funciona assim: ele tem um verão muito úmido, que ocorre nas monções, que são chuvas, né, chuvas torrenciais aí, muito fortes, né, muito intensa. Ah, E, em contrapartida, no inverno, o vento sopra das partes frias, né, da cordilheira do Himalaia ali, em direção é, ao Oceano Índico, e por isso fica mais seco, né, essa região, e fica seco. Então, você tem uma variação climática, né? Uma variação entre o verão e o inverno aí bastante grande. Tá? Então, esse tipo de clima ele ocorre principalmente na porção sul e sudeste da Ásia. Tá? Essa região, inclusive, quando a gente estuda em geografia, a gente tem um nome para essa região, que é a Ásia de Monções. Tá? Ásia de Monções, porque é uma das principais características geográficas dessa região. Tá? Então, o que são os ventos de monções? Tá? Então, esses ventos eles são caracterizados pela variação da direção deles, né, de acordo com a mudança das estações. Tá? Então, no verão, o vento sopra, como eu falei, do Oceano Índico para o continente. E no inverno, isso aí chama monção de verão. E no inverno, a monção de inverno é o contrário, né? É do continente para o oceano. E daí? Qual é a consequência? Né? No verão, as massas de ar úmido que vem lá do Oceano Índico, né, provocam umas tempestades do caramba lá, né? Então, a Índia, né, é um dos países mais afetados por esse clima, por essas monções, tá? Tem índices de chuva lá, os maiores índices de chuva, né? É um dos lugares que mais chove no mundo, tá? Por conta dessas monções. Em contrapartida, depois você tem quase que a formação de um deserto no inverno. Tá? E como que surge essas monções? No verão, as águas do Oceano Índico elas se aquecem bastante, tá? No caso de correntes marítimas ali, né? E isso aumenta a evaporação. Daí o vento que vai do oceano para o continente, né, vai levando toda essa umidade. E essa umidade ela é bloqueada pela cordilheira do Himalaia. Então, ela ocorre, na verdade, ali, o que a gente já estudou, que é uma chuva de relevo. Então, você tem lá a cordilheira do Himalaia e a umidade chegando. Aí, essa umidade vai chegando, vai se acumulando, vai subindo para as partes mais altas, vai condensando e vai precipitando. E chove, 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 sem parar. Tá? Já no período do inverno, né, os ventos sopram em outra direção, muda a pressão atmosférica, e daí o vento vai do continente para o oceano,
daí fica frio e seco pra caramba essa região. Deu para entender? Você consegue entender o que eu estou falando? Vocês lembram aí que nós já estudamos essas noções na sala de aula? Isso aí foi assunto nosso no 9º ano, né? O ano passado, todo mundo aí estudou isso, porque no 9º ano a gente estuda a Ásia, né? O continente asiático, a gente estuda a Ásia de noções. Tudo bem? Alguma consideração? Eu lembro dessa matéria. Tudo bem. É facinho. É só você não esquecer. O verão é chuvoso. Ocorrem as monções de verão, que leva umidade para o continente. E no inverno fica seco para caramba. Certo? Tudo bem? Certo. Ok. Muito bem. E aí? Lá na página 178, daí nós temos os tipos climáticos do Brasil. Né? Tipo climático do Brasil. Então, nós temos aí a classificação dos climas brasileiros, tá? No mapinha da página 178. Classificação de quem? Essa aí. Classificação do... Eu não confundo o nome já. Classificação do Strahler. Tá? Do Strahler. Você vê que é uma classificação mais simples. Tá? Quais são os principais tipos climáticos do Brasil segundo essa classificação? Clima equatorial úmido, litorâneo úmido, tropical, semiárido, né? O tropical semiárido, tá? O tropical de altitude e o subtropical úmido. Tá? Vamos ver, então, quais são esses climas, quais são as características. Né? O clima equatorial, nós vimos na outra aula, um clima quente, né? Muito quente e muito úmido, tá? Chove o ano todo, tá? Quase não tem variação térmica ao longo do ano, como você pode ver no climograma de Manaus, de São Gabriel da Cachoeira, que fica no Amazonas. Vê a linha de temperatura aí na página 179, praticamente reta o ano todo, né? E chuva. Não tem nenhum mês que chove menos de 200 milímetros, tá? Em Manaus. Em Manaus, não. Nessa região aí de São Gabriel da Cachoeira, né? No clima equatorial. Eu lembro, cara, para você ter uma ideia, 200 milímetros de chuva é quase o que chove aqui no clima tropical no mês que mais chove. Tá? Quase equivalente. Lá chove isso o ano todo. Eu lembro uma vez assisti um documentário que tinha uma senhora lá, uma ribeirinha, lá na Amazônia, e o cara estava perguntando sobre o clima, né? Como que era o clima? É muito quente, né? Tem muito inseto, 30 graus à noite, né? E aí ela falou assim, aí ele perguntou, né? E a chuva, né? Aí ela falou, como que é aí a chuva no verão e tal? Ela falou assim, no verão chove todo dia. Eu falei, no verão chove todo dia. E no inverno? Chove o dia todo, né? Então, esse clima equatorial, né, não é à toa que ele é chamado de clima equatorial superúmido. Tá? Então, chove bastante, tá? Bastante. Né? Essa é a característica do clima equatorial. É claro, né, que tem variação, não é tudo igual. Você não atravessa a faixa aí do clima tropical para o clima equatorial e as chuvas já mudam consideravelmente. Tem todo um gradiente, no interior da floresta chove mais, nas margens chove menos, tá? Você sabe que a floresta também é um fator que influencia esse clima, né? Então, tem que ser considerado isso aí também, a floresta influencia na quantidade de chuva, tá? Porque ela concentra grande umidade, tá?
Então, é um fator climático que influencia esse tipo de clima. Tá? O segundo clima que vem aí na apostila de vocês é o clima tropical continental, tá? Com duas estações, o verão chuvoso e o inverno seco. Tá? É um clima que acontece em quase todo o centro-oeste, o sudeste e uma parte do nordeste, certo? É um clima que chove pouco por conta da continentalidade. A continentalidade e a massa tropical continental são os principais fatores que influenciam nesse clima aqui no Brasil, ok? O que mais, né? É o clima que caracteriza o nosso país, né? Por quê? A gente tem as variações aí do clima tropical, né? No interior, aqui em Chapadão do Sul, né? No interior, né? Nós temos o clima tropical continental. Lá no Nordeste, nós temos o clima tropical semiárido. No litoral, o clima tropical litorâneo ou oceânico, tá? Que são variações. Né? Aqui é o clima continental, porque o principal fator climático é a continentalidade. No litoral, a umidade que vem do Oceano Atlântico faz com que chova mais do que aqui. Né? O inverno, no clima tropical oceânico, é o inverno chuvoso. Né? Quem vai para a praia, principalmente no litoral de São Paulo, do Rio de Janeiro, nas férias de julho, sabe o que eu estou falando, né? Chove com bastante frequência. Né? Então, as chuvas são mais distribuídas aí no clima tropical oceânico, né? Tropical litorâneo. Já o clima semiárido, né, o clima tropical semiárido, ele é um clima que ele é bem mais seco, as chuvas são mal distribuídas, né? Além de chover pouco, a chuva é mal distribuída. Né? Chove ali em dezembro, janeiro, fevereiro já começa a parar de chover. Tá? Além disso, ocorrem períodos de seca no semiárido nordestino que podem durar até 10 anos. Nós temos registros de secas no Nordeste que duraram 10 anos. Imagina, 10 anos sem chuvas consideráveis. É algo quase que inimaginável para nós. Né? A gente fica aqui um mês sem chuva, a gente já reclama. Imagina ficar 1 ano, 2 anos, 10 anos. Né? A irmã da Lohana, né, que está no 5º ano, praticamente não teria visto uma chuva, né, se ela tivesse nascido no começo dessa seca. Está no 5º ano, deve ter uns 10 anos, né? Pensa aí, uma vida sem ver chuva. Tá? E o último clima aí do Brasil, né? O subtropical úmido, característico da região sul do Brasil, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Tá? É um clima com temperaturas mais amenas, as estações são mais definidas, certo? A chuva é bem distribuída, você pode ver nos climogramas da página 180 que não tem nenhum mês sem chuva. Tá? O verão é quente e o inverno é frio. Né? A variação de temperatura entre o verão e o inverno no clima subtropical é bem maior do que a variação de temperatura entre inverno e verão no clima tropical. Né? É só você comparar aí os climogramas que você vê. Tá? Certo, pessoal? Esses, então, são os principais tipos climáticos do Brasil. Tudo bem? Alguma pergunta? Por enquanto, não. Eu tenho uma Tudo bem. pergunta. Pode falar. Quando eu estava fazendo as atividades, eles falavam muito sobre desertificação e eu não consegui entender direito o que é a desertificação. Certo. Eu pesquisei. Tá. A desertificação, né? Desertificação
ela é um processo que ela ocorre pela ação humana, né? A ação humana pode provocar desertificação, tá? O que é? De forma bem simples, é quando você tem o empobrecimento do solo, né? Quando o solo perde a umidade, a capacidade de reter a umidade. Tá? Por que isso acontece? Pode acontecer desertificação por um monte de fator, né? Mas o mais comum é por causa do desmatamento, né? Ocorre a desertificação em áreas que já são propensas, como, por exemplo, o semiárido do Nordeste, né? O semiárido do Nordeste é um deserto? Não, eu falei na outra aula, né? No Brasil não tem desertos, tá? Mas pode acontecer o processo de desertificação do solo se você tiver uma retirada da cobertura vegetal ou, como já aconteceu no Nordeste, projetos de irrigação que deram errado, né, acaba potencializando a capacidade de desertificação natural daquela área. Tá? E esse é o nome de um fenômeno que acontece em regiões áridas e semiáridas. Tá? Tem gente que confunde, inclusive, desertificação com arenização. As duas coisas são praticamente a mesma coisa. Qual é a diferença? A desertificação ela acontece em lugares quentes, tá? E a arenização ela acontece em lugares com temperaturas mais amenas. Tá? Tudo bem? Então, Entendi. o que acontece, né? Por conta da desertificação, nós temos o empobrecimento do solo, nós temos a morte da vegetação, né? E aí, quando você perde a vegetação, aquele solo começa a ficar arenoso. Por quê? Porque ele perde a umidade e ele perde a matéria orgânica. Aí fica só o quê? Os sedimentos minerais, né? Então, aquele solo praticamente morre. Entendeu? Então, é isso. Então, desertificação é degradação aí da terra nas regiões áridas, semiáridas, subúmidas, por conta aí de diversos fatores, né? Pode ser natural? Pode. Né? Ocorre a formação de desertos naturalmente? Claro que ocorre. Né? Mas hoje a gente fala de desertificação por causa da ação humana. Né? Tem estudos já que apontam o processo de desertificação, inclusive na região amazônica, por conta do desmatamento. Nossa! Porque o solo da Amazônia, né, eu já cansei de falar isso para vocês, né, é um solo fértil? Não, é um solo pobre. O que mantém a vegetação? É a própria vegetação. As folhas caem, por conta do calor e da umidade, elas se decompõem rápido e já vira matéria orgânica e as plantas se alimentam delas mesmas. Entendeu? Por que é úmido? Porque tem a vegetação. Por que tem a vegetação? Porque é úmido. Daí, se você tira a cobertura vegetal, provavelmente você vai perder a umidade com o passar do tempo. E aquilo ali vai se desertificando. Tá? Entendi. E esse problema da desertificação é um problema, não é só ambiental, né? Ele é um problema social também, quando ele ocorre, por exemplo. Imagina desertificação lá no semiárido nordestino. A população já leva uma vida lazarenta, né? Ainda perde a produtividade da terra, aí é complicado, né? Por quê? Aí dificulta a produção de alimento, aí a população tem que sair daquilo ali, provoca o êxodo rural, aí você tem uma questão cultural, você tem uma questão social, você tem uma questão econômica, tudo por conta de um só problema ambiental. Certo? Certo, entendi. Dê uma olhada aqui agora. 40% da superfície da Terra corre um risco de sofrer processo de desertificação. Tá? Só para a gente ficar mais feliz com a vida. Né?
Deus. Mais alguma pergunta, pessoal? Não. Beleza? Tá Então é tranquilo. isso. Não. Muito obrigado, viu? Tchau. Tchau. É nada. Só